Esses dias eu ouvi você comentando com alguém sobre chupeta. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falo com tanto orgulho sobre isso, agora eu não sei se eu vou continuar falando, mas assim, meia, né, tímida, porque você está na minha frente. E eu sempre disse que assim, como era meu filho mais velho. Olá, pessoal, eu sou a Claudete Vata e estamos com mais um podcast e hoje com uma amiga amicíssima, uma irmã para mim, doutora Tânia Kimoto. Vou falar, né, apresentar como doutora Tânia Kimoto, porque é doutora Tânia Kimoto de fato, mas é a Tânia, minha grande amiga, seja muito bem-vinda. Obrigada, Muito Claudete. obrigada, muito obrigada, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, a emoção também de estar aqui com você, Que né? bom. Nossa, você é uma irmã para mim. E olha só, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a nossa amizade, sobre a nossa trajetória, antes de nós entrarmos no assunto que eu acredito que você vai gostar muito. A Tânia, na verdade, as irmãs da Tânia são minhas amigas da época que eu era adolescente, na época de Sim. mocinha. Quem tem mais a minha idade é a Luciene, né? Que ela é realmente da minha idade. Depois tem a Luci, que é um pouco mais velha, que também é minha grande amiga. Mas a Tânia mesmo era bem mais jovem, né? E também não ficava muito com a nossa turma. É. Mas eu sempre conheci toda a família, pela família dela que nós temos muito amor. Nós morávamos em uma quadra, né, de distância a Sim. vida inteira. Bom, mas como é que começou a amizade? A Luciene e a Luci continuam minhas grandes amigas, sem dúvida nenhuma. Mas a Tânia tornou-se uma irmã para mim. E como começou tudo isso? Bom, me lembro como se fosse hoje, o dia em que meu filho mais velho precisou fazer uma cirurgia para extração da amígdala. Até aí tudo bem. Quando eu fui ao otorrino, ele disse para mim que o caso dele precisaria, ele aconselharia que fosse feito no hospital, foi feito no Hospital Evangélico em Londrina, para que ele já tivesse um suporte caso acontecesse alguma coisa. Imagina a situação que eu fiquei Sim. ouvindo isso, né? Eu falei, meu Filho Deus, mais velho. E não, né? Assim, um querido que é o Rô, eu falei, nossa, o que vai acontecer? Bom, graças a Deus deu tudo certo, só que quando recebemos alta, ele virou para mim e disse, agora você vai procurar um ortopedista funcional. Bom, para mim, ortopedista para cuida de ossos. Na minha cabeça veio que braço, perna, né? Alguma coisa parecida. Mas tá bom, então eu vou procurar. Mas eu tava tão... foi tudo... Eu tinha saído do hospital, eu tava cansada, tava preocupada, né? Graças a Deus tava tudo certo. E cheguei em Maringá, né? Nós fizemos em Londrina. E eu liguei para você e perguntei, Tânia, o médico recomendou que fosse para um ortopedista funcional. O que é isso? Quem é? Onde eu procuro? Sim. E aí, pessoal, sabe o que ela me disse? Ortopedista funcional sou eu. Eu Prazer, falei, Claudete, sou o eu. quê, né? Então, assim, na verdade, você, agora, né, já contando essa história, eu vou te perguntar um pouco sobre a tua escolha, porque, por incrível que pareça, eu fiz direito, mas eu fiz vestibular em Londrina para odontologia. Na verdade, hoje eu penso, meu pai eterno, onde eu estava com a cabeça, porque não tem nada a ver comigo, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que era moda, todo mundo fazia, eu falei, eu vou fazer também, né? Sim. Obviamente eu não passei, e foi até bom eu não ter passado, porque não era a minha praia. Mas e a sua, sempre foi essa? Sim, na verdade era para eu ter feito medicina, mas na época meu pai fez a sugestão para fazer odontologia, né? Ele achou assim, muita responsabilidade. No entanto, ele falou, é área da saúde, não deixa de ser área da saúde. E eu gostei da sugestão dele e não me arrependo absolutamente. Gosto muito da minha profissão, sou extremamente apaixonada pela minha profissão. E a opção da especialidade foi assim, não sei explicar para vocês, na época, 31 anos atrás, entrou um papel no meu consultório, não sei dizer quem foi que jogou esse papel. Estava lá especialização, não, curso, era somente um curso de ortopedia funcional dos maxilares. E eu não sei quem colocou, quem jogou ali para mim.
E eu gostei, assim, de cara eu gostei do curso e fui à procura. Era um curso de 2 anos e meio e eu fui à Aqui em procura. Maringá mesmo? Não, em Jacarezinho. E eu fui, Ah, realmente, era um curso mensal, né? E eu me nossa. apaixonei pelo curso porque era um curso, assim, relativo a crescimento crâniofacial. O que seria o crescimento crâniofacial? Eu ia acompanhar o crescimento da criança. Então, eu não era, assim, um alinhamento dentário. Então, eu não ia ser só dentista. Eu não queria saber somente de dentes. Eu queria ver o crescimento da criança. Então, eu me apaixonei desesperadamente por essa área, que era uma área extremamente nova. Então, todo mundo falava, então é ortodontia. Não, não era ortodontia. Quando eu falo em ortodontia, eu falo em dentes. Quando eu falo em ortopedia, eu falo em ossos. Então, essa é a Entendi. diferença básica. Então, e Nossa. junto com a ortopedia, eu tive que me juntar, me associar a outras áreas também, que aí foi onde eu estudei um pouquinho da fisioterapia, um pouquinho da otorrinolaringologia, um pouquinho da fisioterapia, né, e da fonoaudiologia também. Então, nós Nossa. fizemos esse grupo e até hoje a gente trabalha conjuntamente, né? Então, é uma área extremamente apaixonante e Que eu não consigo bacana. realmente deixar de trabalhar de jeito nenhum. Então, foi quando você me procurou, Aham. né? E eu consegui, assim, a gente conseguiu reunir, né? O Rodolfo precisou isso pelos meus cálculos, pelos meus arquivos. Eu Aham. creio que já vão para 20 e poucos anos, né? Sim, ele completou, Creio acho que mais. 33 Ele anos, né? completou 33 anos, Sim. isso Então mesmo. vão para 20, eu creio, Claudete, que mais ou menos 26 anos. Eu acho que Por sim, aí. porque ele era bem pequeno. É. E assim, o que que acontecia? Ele inflamava muito a amígdala dele, Sim. e quando eu falava para ele mostrar a língua, é incrível, as amígdalas elas pareciam que se projetavam para fora, sabe? Sim. Assim, o Afonso teve também, fez cirurgia também, mas na clínica. Então o Uhum. médico já nem viu assim o risco, não, precisamos fazer no hospital. Não, né? Sim. Mas esses dias, até para poder você juntar esses assuntos para mim, por favor, esses dias eu ouvi você comentando com alguém sobre chupeta. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falo com tanto orgulho sobre isso, agora eu não sei se eu vou continuar falando, mas assim, meia, né, tímida, porque você está na minha frente. E eu sempre disse que assim, como era meu filho mais velho, então aquele cuidado todo, então ele tinha assim, vamos dizer, em uso, no mínimo, umas 10 chupetas em uso, porque eu esterilizava todas, eram aquelas chupetas com capinha, né? Então caía no Primeiro chão, filho, primeiro primeiro filho, filho, né? aí caía no chão, e aí eu já descartava até chegar em casa, enfim. E aí chupou chupeta um tempinho, depois trocou a chupeta por um brinquedo, foi tranquilo, parou de chupar a chupeta. Mas agora a pergunta que eu nunca te fiz: você acha que tudo isso pode ter vindo da chupeta? Não, Ai, graças a Deus. não. É, vamos pensar assim, em forma e função, Tá, tá? Então, eu vou dar um exemplo meu mesmo. tá. Eu chupei a chupeta por 9 anos, do dia que eu nasci até os 9 anos de idade, Você né? estava indo para a escola, tudo? Sim, E com chupava chupeta em chupeta, casa. com chupeta. Ah, você levava para a escola também? Levava. Não chupava na chupeta, mas eu levava a chupeta. Aham. Eu tinha que ter a chupeta por segurança na bolsa. Ah, Mas eu que voltava legal. chupando, na Aham. rua eu voltava chupando, né? Acha? E a chupeta, assim como o dedo, são hábitos deletérios e eles alteram a função do arco dentário superior, do palato do céu da boca, né? Entendi. No entanto, minha mãe nunca permitiu que nós comêssemos besteira. Besteira que eu digo é o quê? Chips mania. Ai, meu Deus, eu que sou a chips maníaca, né? Isso. McDonald's. Entendi. Nada substituía as nossas refeições, que eram o quê? Arroz, feijão, carne e verduras. Né? Uma Ah, alimentação mais sólida. Então, eu alterava com a chupeta a forma das minhas arcadas. Mas a minha mãe compensava com alimentação sólida.
Então, nunca se alterou a minha forma. Então, aí hoje, se a gente voltar no dia de hoje, que a nossa alteração, ela permanece da forma, né? Porque realmente todo mundo trabalha, todos os pais trabalham. Então, pais, mães, me desculpem, mas é uma realidade, né? Então, as formas ficam alteradas. As arcadas ficam muito fechadinhas. Então, uma vez que a boca está muito fechada, a língua altera. As amígdalas começam realmente a crescer. A respiração começa a se tornar pela boca. Pela boca. Isso. As amígdalas começam a inflamar. As adenoides começam a inflamar também. Então, a respiração está alterada, a deglutição está alterada, a fonação está alterada. A criança começa a falar fim. Né? E tudo por causa da alimentação e do estímulo. Isso, por conta da alteração da forma. Então, tudo isso seria as alterações que o Rodolfo sofreria. Com a remoção das amígdalas dele, Entendi. Então, nós regredimos todas essas possíveis consequências. Entendi. Tá? Então, no caso dele, com a remoção. No meu caso, a gente regrediu com o quê? Alimentação sólida. Com alimentação sólida. Por alimentação sólida, até... Né, para quem está nos ouvindo hoje vai pensar, mas arroz e feijão não é sólido, vamos dizer. Não, mas seria a carne. A carne, uma cenoura um pouquinho mais durinha, as verduras. Entendi. Né? Cana é uma coisa que uma criança de 6 anos não conhece. Chupar cana, né? Que a gente chupava antigamente, entendi. Ninguém conhece o que é pepino. Entendi. Né? Ninguém conhece o que é uma fruta mais dura também. Né? Então, tudo é muito cortado. Ninguém conhece o que é uma maçã cortada. Todo mundo raspa a maçã porque ela é muito dura. Sim, então, a maçã ela é para ser mastigada, para ser cortada com os dentes. Essa é a diferença. Entendi. Básica. Então, tá. Então, a forma seria a forma da arcada e tal. E a função... São todas as funções, mastigação, respiração, fonação e deglutição. Entendi. Então, a forma, ela altera a função. Sim, exatamente. Nossa! Exatamente. Bom, mas e aí, assim... Se eu tenho forma, eu tenho as funções normalizadas. Entendi. Se eu tenho a forma alterada, eu tenho as funções alteradas. E aí, no caso, o aparelho que o Rodolfo usou, né? Sim. Quando foi no seu consultório, é um aparelho, então, para os ossos. Sim, ortopédico. E não para os dentes. É a mesma coisa, não muda nada, como você falou anteriormente. A ortopedia é uma ortopedia facial ou, na época, né, funcional. É a mesma coisa da ortopedia médica. Você vai ao médico, ele te dá uma botinha para orientar o crescimento anormal do pé. Entendi. Né? Da mão, do braço, do cotovelo. É a mesma coisa que a gente faz na ortopedia, que hoje se chama ortopedia facial. Até então era ortopedia funcional. Entendi. Só mudou a terminologia, que hoje é ortopedia facial. Entendi. E no caso do Afonso, que também foi, que era uma outra situação, né? Sim. Porque no caso do Afonso, eu me lembro bem... eu me lembro disso, tá? Porque o que acontece? Eu estava num período diferente da minha vida, recém-separada, nada acontece nessa vida por acaso, onde eu fui morar, bem na frente do consultório. Sim. Então, minha vida corrida, e exatamente o que você disse, que fazia, o Afonso ia sozinho para o consultório, voltava sozinho, e eu ficava sabendo depois... Né? Porque você me ligava, que na época também nós não tínhamos dispositivos, né, de conversa como nós temos hoje, de WhatsApp e tudo, e você me ligava explicando. E ele ficava, assim, muito bravo, né? Porque tinha que ativar, e o aparelho dele ficava colado no céu da boca apenas. É isso, né? Isso, exatamente. E o dele tinha que fazer uma força um pouquinho maior. Entendi. Nós precisávamos, assim, de uma expansão, de uma expansão um pouco mais forte do que do Rodolfo. E no caso do Afonsinho, ele era um pouco mais rebelde. Também você deve lembrar, né? Com certeza. Então, Rodolfo não. Rodolfo era assim, Rodolfo, você vai usar este aparelho. Sim. Não precisava falar 2 vezes. Sim. E ele usava o tempo necessário. O Afonso, ele era um pouco mais rebelde. Sim. Por isso que a gente também tinha que utilizar de uma aparatologia um pouquinho mais forte para ter um resultado melhor também.
Sim, né? porque hoje, assim, pensando bem, se não tivesse acontecido a expansão do céu da boca, Sim. provavelmente, ó, eu tô falando como leiga, né? Sim. Não ia, os dentes dele não iam caber direitinho, é isso? Com certeza. Daí iam acabar encavalando, vamos dizer, um no Sim, outro. sim. A gente chama de apinhamento. Apinhamento. Apinhamento dental. Entendi. É. Nossa. Então, Mas que interessante, né? Bom, mas falando de ortodontia, você trabalha como ortodontista também? Também, é. Então, na verdade, assim, eu gosto muito de iniciar com ortopedia. Uhum. Então, a gente prepara a forma da arcada dentária, tanto superior como inferior, e só finaliza a partir do momento que eu tenho todo espaço para toda a arcada dentária, né? Uhum. Então, iniciamos com 20 dentes na dentição de leite, chamada também de dentição decídua, e depois na troca dentária, para finalizar com 32, de 28 a 32 dentes permanentes. Então, a partir do momento que eu tenho espaço para 28 a 32 dentes, depois é só a gente fazer o alinhamento com a ortodontia. Então, essa confusão realmente é muito grande, infelizmente, até hoje, dentro da comunidade, né, dentro da sociedade, que já deveria ter sido dizimada. No entanto, ainda acontece. Então, vamos deixar assim bastante claro. No caso das meninas, eu consigo trabalhar com a ortopedia facial até 6 meses após a primeira menstruação. Tá? Então, a face dela cresce até 6 meses após a primeira menstruação. Tá? E depois? Depois não. Aí eu consigo trabalhar somente ortodonticamente, somente com dentes. Então, eu consegui espaço na arcada até a 6 meses após a primeira menstruação. Entendi. E os meninos por volta de 14, 15 anos. Entendi. Depois, somente ortodonticamente. Aí sim eu vou chamar de tratamento ortodôntico. Até então. Tá, mas então vamos supor que a pessoa não te procurou, não procurou nenhum especialista. Sim. E passou esse prazo e não tem mais espaço, como é que faz? Aí eu tenho que, infelizmente, partir para extrações. Ou então cirurgias, né? Aí cirurgias. Nossa, que são aquelas cirurgias invasivas? Sim, ou então extrações dentárias mesmo, ou pequenas, não as invasivas somente, pequenas extrações e também pequenas cirurgias bucais, que eu posso somente abrir o céu da boca e aumentar o perímetro do céu da boca. Sim. Também já é uma grande ajuda. E então, você faz isso também? Não, aí a gente solicita para o cirurgião bucomaxilo. Entendi. Ele faz em nível de consultório, não há necessidade de ser em nível hospitalar, né? Pode ser feito também, mas tem muitos cirurgiões que trabalham muito bem e não são cirurgias tão sofríveis assim, e é passível de ser feito dentro de consultório. Entendi. Né? E aí depois a gente já deixa o aparelho passado, ortodôntico, depois só faz o alinhamento e nivelamento. Entendi. Né? Que seria a colocação, arrumar a casa. A gente fala arrumar a casa. Vamos colocar os dentinhos no lugar. Falando de aparelho ortodôntico, não me lembro se foi alguma sobrinha minha que estava querendo ir para o Japão. E como lá o acesso não é tão simples assim, a área da saúde, e também a comunicação para questões técnicas específicas, né, também fica difícil. Sim. Então, colocou o aparelho aqui no Brasil e vai para o Japão. Tá? Então, tem uma programação de retorno, mas de repente dá uma zebra e a pessoa não consegue voltar. Sim. Nesse caso, como é que faz? Tá lá com o aparelho, não consegue tirar... eu estou perguntando assim, de como completamente leiga, né? Porque eu fico pensando, nossa... Mas e agora? E não, às vezes não quebra o aparelho? Sim. E cai? Como é que faz? A gente tem, assim, alguns casos. No caso de criança, eu acho bastante complicado. Apesar da facilidade que nós temos hoje de comunicação por documentação digital. Né? Então, nós temos alguns pacientes hoje. Eu tenho na Alemanha, eu tenho em Londres... Alguns pacientes que eu tenho que acompanhar radiograficamente. Entendi. Então, eles vão a centros de radiologia lá. Eu marco mais ou menos. Então, mensalmente, você tem que tirar uma radiografia todo dia 15. Né? Então, eles vão, radiografam, mandam para mim o login e a senha.
eu acesso aqui. Entendi. E por e-mail, né? E eu vejo, olha, você tem que fazer um pouquinho, mas fotografam também. O centro de radiologia envia para mim e aí eu faço orientação. Você continua fazendo ativação. A Ou própria então, pessoa faz a ativação? própria pessoa faz. Ou alguém da entendi. família. Então, dá pra Entendi. gente fazer esse controle também. E quando quebrar, cair alguma coisa, aí não tem jeito. Não, paciência. aí que mora o perigo. Entendi. Realmente tem que ser Porque assim. daí vai ficar com o aparelho, não consegue Sim. tirar o resto. Porque da mesma forma que o aparelho, por melhor que ele esteja instalado, por melhor que o paciente cuide, mas da mesma forma que ele trabalha direitinho, se ele estiver mal instalado, se ele soltar uma haste, ele vai trabalhar erroneamente. Então, é um risco muito grande. Nossa. Então, a gente faz esse acordo, se caso a pessoa fala, olha, eu vou voltar em 3 meses. Uhum. Então, um período bem curto. Entendi. Agora, eu pedi, o paciente vai embora, mas assim, para eu acompanhar 6 meses, para mais de 3 meses, eu acho um risco muito grande. Entendi. Eu Você acho que não nem vale se a pena. compromete. Não me comprometo. Eu acho um risco muito grande. Algumas pessoas que estão assistindo a gente, nossa, deve estar assim, meu Deus, eu não sabia disso, né? E assim como qualquer outra profissão, existem os bons profissionais e existem os não tão bons assim. E, infelizmente, existe uma cultura do pagar mais barato, Sim, né? sim. Então, infelizmente, também na área da saúde. Tá? Então eu vou com a doutora Tânia é muito caro, né? O orçamento é muito caro, eu não consigo pagar, mas eu ouvi falar que tem uma clínica que coloca um aparelho ortodôntico muito mais barato. Existe algum risco se a pessoa não tiver a especialidade? Porque às vezes a pessoa não pode pagar de fato, tá? Então, assim, até para você poder ajudar quem está assistindo a gente, como é que faz para a pessoa se sentir mais segura? Porque, de repente, acaba sendo um tiro no pé. Sim, com certeza. Porque se for, por exemplo, uma criança, não é? Coloca Em um aparelho crescimento. fixo. Exatamente. Que é o que você falou, ainda tá movimentando os ossos. Sim. Meu Deus, isso Você pode pode ser deformar uma criança. Sim, um né? estrago assim enorme. E como é que faz assim para a pessoa saber, por exemplo, eu estou segura, então aqui é mais barato porque a pessoa está começando, tem, por exemplo, conhecimento, mas não tem tanta experiência, por isso está fazendo mais barato, mas o risco é mínimo, vamos supor. Existe essa possibilidade ou não? Olha, Claudete, realmente os riscos hoje estão, assim, muito grandes. Eu estou no mercado há 31 anos e, assim, como toda profissão, infelizmente, né, nós estamos com grandes riscos, sim, principalmente das grandes clínicas, as franquias, inclusive, odontológicas. Certo. Né? Então, nós não estamos mexendo simplesmente com uma pele. Nós estamos mexendo exatamente com a formação de uma face, a formação de um sorriso, a formação de uma fala, de uma deglutição, de uma fonação. Né? É a forma como a criança vai falar, como o adulto vai falar, como ele vai deglutir. Esse que é o risco maior. Então, ou então não vai falar, ou então não vai deglutir, ou ele não vai se alimentar. Porque ele não vai conseguir, porque ele não tem os dentes no lugar. Ou ele não vai sorrir, ou ele não vai socializar. Então, sim, nós temos casos assim, chega no consultório. Eu vim aqui trazer a minha filha, hoje ela tem 18 anos, mas ela não sorri. A senhora dá um jeito? Então, essa é a situação. Não sorri de vergonha? Sim. Ah, entendi. Porque tiraram esse dente, agora o espaço não fecha, e ela não quer mais sorrir, ela só tem 18 anos. Nossa. Ou então ela perdeu 4 dentes da frente, porque eles movimentaram, colocaram o aparelho no primeiro dia que chegou na clínica. E ela perdeu os 4 dentes. E agora ela não tem osso para colocar implantes. Então ela não sorri mais com 18 anos. Mas tem isso também de não ter como colocar implante? Sim, porque ela perdeu osso para segurar o implante. Nossa! Aí tem que fazer enxerto? Às vezes tem casos que nem dá. Às vezes nem enxerto dá. E aí tem que colocar aquela... Tem que rezar. Aí rezar para não ir lá matar o profissional de raiva, né? Tem que rezar e tentar um milagre.
né? A gente Acha? recorre, assim, aos melhores profissionais cirurgiões, né? E tenta fazer ali alguma coisa para manter os 4 dentes da frente. Ainda se você Sim, perde dentes posteriores, é uma coisa. sim. Mas dentes da frente, que é o teu cartão de visita, é muito complicado. Nossa, no Né? caso, assim, Então, existe possibilidade de colocar uma prótese ou não? sim, se a gente tiver dentes Né? A posteriores para prótese é a segurar, dentadura, né? sim. Se você tiver dentes posteriores para segurar Aham. uma prótese, ainda removível, sim. Às vezes você não tem dentes posteriores para segurar. Sim. Nossa. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, o conselho que eu dou, realmente, você entra numa clínica, e existem clínicas hoje que você entra, você já sai com o aparelho. Mas não, existem toda uma documentação necessária para estudo. Então, se você entra, você faz uma documentação radiográfica. A partir do momento que você tem cárie, você já não pode colocar aparelho. A partir do momento que você tem doença periodontal, que é uma doença gengival, você não pode pôr aparelho. Se você tem tártaros, você não pode pôr aparelho. Então, você tem que passar por várias fases até o momento que você está apta a fazer um tratamento ortodôntico. Ou seja, assim, agora vamos falar em números, tá? A chance de um paciente chegar no teu consultório e sair com o aparelho no primeiro dia é quase nula? Zero. Ou é nula? Não é nula. Ele vai sair somente com a requisição para fazer os documentos necessários para eu estudar o seu caso. E para ver se ele Entendi. está apto a colocar. Entendi. Caso contrário, não. Então, a primeira dica é, se você vai numa clínica e eles te prometem que você vai sair com o aparelho, Não. então você nem põe o aparelho. Não. Absolutamente. Olha Absolutamente. só. É a mesma coisa que está acontecendo, assim, que do nosso Não, porque conhecimento acontece, já. né? Sim, sim, sim. Qualquer esquina hoje. Sim. Né? E é do nosso conhecimento também o que está acontecendo com as franquias dos laser. Né? São oferecidas 10 sessões de laser. Vou dar um exemplo de axila. Gratuitas. Só que dentro dessas 10 sessões de laser gratuitas é que são vendidas as outras áreas. Isso está sendo inadmissível entendi. para as outras franquias de laser. Isso não pode acontecer. Entendi. Então, Entendi. com o perdão da palavra, mas essa prostituição Uhum. está ocorrendo, sim. Enquanto a gente não se der conta e alguém frear, ou seja, todo mundo frear tudo isso, Sim. vai continuar acontecendo e a qualidade vai caindo realmente. Você sabe que eu tô te perguntando isso porque ontem estava eu fazendo outra coisa na imobiliária quando eu vi uma petição. Na verdade, assim, eu fui ver um processo de uma... que eu sou perita, né? Fui nomeada perita, eu fui ver esse processo e eu falei, meu Deus do céu, uma decisão do juiz desqualificando o trabalho do corretor de imóveis. E aí eu estava conversando com o Mário, que trabalha comigo, e ele falou, não, fala isso, fala aquilo. E no que ele estava falando, eu dei uma viajada e fiquei pensando, caramba, o que acontece? O mercado está assim. A sociedade, quando ela oferece a sua percepção, nesse caso, veio do Poder Judiciário, é porque o que ele está vendo é isso. Uhum. Então, assim, alguém precisa tomar uma atitude. Eu te perguntei do aparelho, porque eu vejo, assim, nossa, tantas propagandas, sabe? E hoje, o que eu posso dizer para você, Tânia? Assim, até para utilidade pública. Depois da pandemia, com essa guerra, com a dificuldade que os empresários estão tendo de ficar em pé, os médios empresários, e hoje, agora eu nem consigo balizar isso mais, quem não foi pego por toda essa situação, como é que faz? As pessoas elas acabam não conseguindo cumprir com as suas obrigações financeiras. Com isso, elas acabam deixando o que onera demais e que não traz o resultado imediato. Tá? Então, o que seria um plano de saúde? Então, para mim, nesse momento, eu me encontro sem plano de saúde.
Por quê? Porque chegou no momento que onerou muito e eu parei o plano de saúde. Acontece que eu estou com 56 anos e daqui a pouco eu vou precisar de médico. E aí, como é que eu faço? E aí, eu tenho, vamos dizer, possibilidades de franquias que me oferecem consultas médicas, que eu fui numa franquia, a um preço, assim, meu Deus, é 10 vezes menos do que eu pagaria numa clínica particular sem convênio. E, sem dúvida nenhuma, levanta-se a lebre. Então, a primeira coisa que eu fiz foi consultar o Conselho Federal de Medicina para me certificar que aquele profissional era realmente... no mínimo formado. Sim. Graduado. Então, você sabe que num primeiro momento, a ingenuidade minha, né? Eu fui procurar com a certeza de que ele era formado. Eu fui me certificar da especialidade. No que eu estava fazendo a pesquisa, me veio esse insight. Nossa, ainda bem que ele é médico. Embora tenha uma empresa por trás disso. Sim. Até porque, esses dias, não sei se você viu uma reportagem sobre um rapaz que foi trabalhar... Falso médico. Falso médico, que amputou a perna de um cara fazendo um atendimento para uma concessionária de rodovias aqui. Sim. Foi no Paraná? Foi aqui no Paraná. Quer dizer, peraí, tá, mas a concessionária é responsável. A pergunta é, o cara está sem a perna. É simples assim. Nesse momento, até falando como advogada, tanto faz para quem é o dono da perna, quem é o responsável. O negócio é que a perna dele não vai voltar mais. Isso é muito sério, né? Então, assim, a questão da ortodontia, que no primeiro momento a mãe que zela tanto pelo seu filho, percebe que está com o dentinho torto, está nascendo tortinho, daqui a pouco vai para a escola, pode começar a sofrer bullying, né? E eu brinco que, assim, um parente do Mário, não sei se foi, acho que provavelmente foi você que me disse, que tinha um maxilar que morreu, né? Tinha um maxilar inferior projetado para frente e todo mundo chamava de queixinho, né? Porque, olha aqui, pessoal, deixa eu ver se está certo na câmera, assim, né? Então, no final, se você vai para a escola desse jeito... Nos dias de hoje seria inadmissível, né? Então, embora a gente acho que tenha mais cuidado com o bullying do que na época que a gente estava na escola, que existia, mas não tinha esse nome, não tinha tanto cuidado assim, né? Mas não deixa de sofrer, porque a coisa no final acaba sendo velada. Então, a mãe fica preocupada, não pode pagar. Não tem cartão de crédito, plano de saúde, tem nada, porque está numa dificuldade lascada. Está sem dinheiro. Aí vê uma propaganda, vai lá no dentista. Tá, então a primeira dica, se você se encaixou nisso, se a pessoa prometer que vai sair com o aparelho naquele dia, não vá. Tá bom. Mas a segunda dica, então, então ele falou que ia fazer o estudo. Tá bom, fez o estudo. Isso é garantia também? Não. Então, aí fica difícil, né? Fica, Uma pesquisa no CRO era uma, no CFO? Sim. Não, no CRO, no mínimo, nós temos o CRO, pelo menos para ver se é graduado. Né? Certo. E porque essas clínicas, eles contratam, infelizmente, a preço de banana, né? Os profissionais. A palavra é essa? Eles são clínicos. Sim. Clínicos gerais. Certo. Né? E depois, realmente, no centro de especialidade mesmo. Então, seria no CFO, né? No Conselho Federal de Odontologia. Para ver se eles são especialistas mesmo. Entendi. Né? E graduados na especialidade de ortodontia mesmo. Ortodontia. Porque eu penso que se constatou tudo isso, tá bom. Então, eu procurei no CRO, ele é um dentista, é tipo um clínico geral, né? Que seria como se fosse um médico clínico geral. Tá, mas eu fiquei ainda com dúvida e ouvi o que a doutora Tânia disse. Vou entrar no site do CFO, porque a consulta é pública, né? Vou entrar no site do CFO, Conselho Federal de Odontologia, e vou me certificar se ele é um especialista em ortodontia. Tá bom, ele é. Aí deu ruim, vamos dizer. Cabe o quê? Uma denúncia no conselho? Sim. A carinha sim, porque, né, ele não pode pôr aparelho. Absolutamente. Clínico geral não pode colocar um aparelho. Não, na verdade, assim, inclusive até você como advogada, é uma situação muito complicada na odontologia, porque tá assim, uma vez, acho que você vai concordar comigo, se você coloca clínico geral, tá lá odontopediatra e clínica geral.
Mas se você pra mesma pessoa. mas se você coloca clínica geral, se é geral, você pode fazer tudo. Você concorda comigo? Sim, Tá errado isso. vamos ver a terminologia, né? É É. isso, clínico geral, Geral faço é tudo. tudo, né? Então todo mundo coloca assim: eu faço ortodontia e clínica geral. Mas está errado. Entendi. Então eu sou odontopediatra. Eu sou ortodontista, tenho ortodontia na minha placa. Entendi. Mas o restante eu não faço. Eu não faço restaurações, eu não faço canal, eu não faço harmonização, eu não faço mais nada. Agora as pessoas subentendem que eu faço odontopediatria e faço daí na clínica geral, é assim, restaurações, faço limpeza, mas isso está errado. Básico. É o básico. Você faz? Não, eu faço ortodontia só. Entendi. Né? Então, essa terminologia está errada também, né? Deveria ser revista pelo Conselho Federal. Você Então, sabe que existe agora essa confusão. a gente aqui divagando, né? Por exemplo, um advogado não tem, né? Essa possibilidade ou necessidade de ser especialista. Todavia, atualmente, nós já sabemos que é cada um no seu quadrado e dentro da sua especificidade, porque todas as ciências, né? Inclusive, né, não só as humanas, mas as exatas também são ciências que precisam ser estudadas e precisam ser dominadas. Exatamente. Né? Então, essa assim, palavra é certa. a palavra prostituição, ela cabe para todo mundo, né? Para o mercado imobiliário, para o mercado, para a área pro direito, da saúde, enfim. E as pessoas, elas estão realmente desavisadas em todos os sentidos. Né? Então, assim, eu digo que uma pessoa desavisada que compra um imóvel inadvertidamente com um pseudo profissional corre um grande risco de ver indo, né, o seu patrimônio de uma vida. Tá, é ruim, é péssimo, mas é dinheiro. É dinheiro. Agora, uma quando vida. nós estamos falando de saúde, é pior, né? Muito pior. Porque o dinheiro você trabalha, eu sei que é difícil, tá? Eu não estou falando que isso é fácil. É difícil, mas, meu Deus, no que diz respeito à saúde, principalmente, né, dessa forma que você falou sobre a função, nossa, até a fala, né, acaba tudo, no final que vem da face, acaba possibilitando que a pessoa tenha vamos dizer, dano moral e social, emocional assim, incalculável. Né? Da pessoa falar ter a língua presa, não sei se é a língua presa, quando fala assim, é uma língua presa. Porque daí diz respeito não apenas à língua, mas a todo um contexto, né, de forma, social, é isso? Forma e função. Sim. Né? Então, é tudo Meu muito Deus. sério, realmente, as pessoas não têm noção, né? E tudo por conta de uma estética, assim como está acontecendo com a harmonização facial também, né? A gente vê todo domingo praticamente no Fantástico, um profissional de uma área totalmente inadvertida, que não poderia estar atuando e que está atuando, né? E acaba deformando um paciente por conta de valores. Então, o paciente também tem que ter essa noção, né? Entendi. Não procurar por valores, né? Aquele fundo de quintal. Até a questão da estética, né? Assim, nossa, eu tenho tanta coisa para te perguntar aqui, mas assim, são assuntos interessantes, mas são assuntos são densos, né? Sim. Então, já que é para prestar uma informação, vamos prestar a informação, né? A questão das lentes, o que acontece? As pessoas buscam, né, os jovens principalmente, clarear os dentes, né? Então, querem ter dentes claros. Para isso, usam uma infinidade de produtos. Todavia, veja se eu estou falando uma besteira, você me fala. Uma alternativa rápida e prática é a colocação de lentes. Sim. Né? Então, por lente, eu imagino que seria como se fosse uma unha postiça com cola. Vai lá e cola. É isso? Seria mais ou menos isso. A primeira opção ainda é o clareamento dental feito ainda ou em consultório, né? Ou feito com plaquinhas. Certo. Né? E tem os clareadores, você pode fazer um clareamento Aí, caseiro. até aproveitar a oportunidade, tá cheio de plaquinha vendida em site, hein?
internacional que Sim. vem, sabe lá Deus onde. Sim, exatamente. Essa origem é boa, Essa porque é baratinho? Não. não. Também não, Nossa, e também onde a não, pessoa compra? né? Porque não é barato, é? Não, não é, né? Precisa ser Tanto através de um tem dentista. que ser assistido por dentista. Então, Mesmo nós essa temos o plaquinha. caseiro, que a gente chama de caseiro, mas é assistido por nós, Entendi. né? Então, a gente mesma faz a moldagem, né? E orienta no consultório. E tem que ser, o material tem que ser partido por nós, tem que ser obtido por nós. Entendi. Né? Comprado por nós e entregue para o paciente por nós. E são várias concentrações. Então, você tem uma coloração, Entendi. você vai falar para mim, olha, Tânia, eu posso usar por tanto tempo. Uhum. O seu filho, o mais velho, vai falar, olha, eu só posso usar por tanto tempo, então eu vou dar uma outra concentração. Entendi. O tempo assim, tipo, a noite que a gente Sim, fica, eu pode posso dormir passar a com noite ele, não? inteira. Entendi. Aí o Afonso vai falar, não, mas eu só consigo usar 3 horas. Entendi. Rodolfo vai falar, não, eu só consigo usar 1 hora. Entendi. E a concentração antes é de diferente. tudo isso, aí as concentrações são diferentes. E antes de tudo isso, nós temos que fazer todo um preparo. Primeira coisa que nós temos que ver, você não tem cárie? Não. Ótimo. Você não tem doença gengival? Não. Ótimo. Você não tem restaurações Nossa, igual um profundas? aparelho? Sim. Você não tem restaurações profundas, próximos de canal? Não. Ótimo. Então, são indicações, são orientações que a gente tem que dar para que você não tenha sensibilidade para você iniciar o tratamento. Nossa. Aí você usa 15 dias, uma Vixe. pasta. Aham. Todas as fábricas hoje de pasta têm as pastas indicativas para tirar a sensibilidade, né? A gente oblitera os canalículos dentários para que você não tenha sensibilidade, né? Que era uma reclamação muito grande pós clareamento. Porque o produto, ele é Sim, forte assim? aham. Então, aí você começa a fazer. Então, semanalmente, você vai usar uma bisnaguinha, você vem ao consultório, a gente olha e aí nós vamos graduar com você. Porque pelo paciente, ele quer deixar global. Né? Eu Global quero que é a brilhando. cor global, dos tudo globais. entendi. global de global. Dos Aham, globais entendi, de mesmo, né? artista. Isso. Aham. Mas nem sempre é bonito global, né? Porque ele passa do branco para o cinza. Aí não fica bonito. Entendi. Né? Então, eu tenho que analisar a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo. Acha? Para ver se fica uma coisa natural. Porque eu não quero que ninguém olhe para você e fale assim, Claudete, você clareou os dentes? Não, eu quero que todo mundo olhe e fale, nossa, a Cláudia tá com os dentes muito bonitos. Entendi. Os dentes branquinhos, mas não dentes clareados. Entendi. Eu quero que seja uma coisa natural. Meu Deus do céu. Sendo assim, esse produto Né? que se compra em site, Sim, sim. não tem nem que pensar neles. Não. Clareia, sim, concordo. Só que depois vai vir com muito problema, principalmente de sensibilidade. Né? A ponto de ter que fazer canal em todos os dentes. Acha? Sim. Já sério. apareceu alguém no consultório assim? Sim. Né? Nossa. Ou então, essa seria a primeira técnica. Uhum. E a segunda técnica pode ser feita no consultório. Tem gente que fala, não, eu não vou saber fazer. Posso vir ao consultório todo dia? Pode. Então, a gente faz assistida no consultório. Entendi. Tá? Mas ele tem que ir todo dia? Sim, todos os dias. Entendi. Durante 1 hora ele fica no consultório. Tá. E aí, a segunda seria a questão das Da lentes. lente. Olha, eu não tenho paciência para fazer o clareamento, mas mesmo assim, a gente insiste em fazer algumas sessões de clareamento. Uhum. Só para ver se dá resultado. Clareia. Não, aí consegue clarear um pouquinho para Entendi. daí fazer as lentes. Tá? Mas assim, lentes, Claudete, tem que ser um paciente assim que eu sei que ele vai cuidar muito bem. Porque é um tratamento um pouco mais caro, né? E eu tenho que ter um cuidado muito bom. O paciente tem que ser muito bom de cuidados. Higiene. Né? Então, ele tem que cuidar até melhor do que os dentes naturais dele. Porque realmente é um trabalho muito bonito. E realmente é como você falou, é como se fosse uma unha postiça. Ele não sai mais. Cola. Nunca mais? Não, ele não sai mais. A não ser que você quebre. Né? Entendi. Mas ele é colado definitivamente. Né? Desgasta-se muito pouco, realmente. Né? O encaixe ele é perfeito. Tem que ser feito com um exímio, excelente protético. Nós não fazemos com protético aqui de Maringá, inclusive. Nós não achamos ele precisa fazer a lente? Ele que faz. Para mim, a lente era moldagens. só colar na face, não? Não, nós levamos praticamente 3 meses para fazer. Tem que colocar em todas as faces do dente? 1 a 1. Geralmente
geralmente a Mas gente é na vê... frente, atrás, do lado, tudo? Não, é só na frente. Ah, só na frente. Só na frente. Entendi. A gente vê pela linha do sorriso do paciente. Você pede para ele sorrir. Uhum. Se aparecer até o canino, a gente faz até o canino. Mas Ah, geralmente então não são todos. Não, mas Ah, tem só os pacientes da que gostam de frente. fazer 10 dentes. Ah, entendi. Então, temos protéticos aqui em Maringá também. Uhum. Mas nós gostamos muito de protéticos de fora também. Que trabalham maravilhosamente bem. Entendi. Né? Então, assim, são trabalhos maravilhosos. Uhum. Muito bonitos. Mas são definitivos, são tratamentos definitivos. Nossa. E os clareadores, né, os que são clareados, geralmente, depois que você clareia, faz o clareamento, aí você faz só uma manutenção. Entendi. Então, você vai ter um evento daqui a 8 meses. Uhum. Você vai ter um evento. Eu queria só dar uma clareadinha, Uhum. Tânia. Então, você vai usar 15 dias a pasta novamente. Uhum. Você já tem a plaquinha. Entendi. Aí, eu vou te dar um clareador. Então, uma semaninha, ele volta aquela cor que você gostou. Entendi. Final de ano, as festas estão chegando. Uhum. Então, eu vou te dar mais um. Você vai usar mais 15 dias a pasta. Uhum. Aí, mais um clareador. Então, a gente Entendi. vai fazendo a manutenção, Uhum. tá? Mas, assim, tem que estar tudo bem. Tem que estar tudo zeradinho, tem que estar sem cárie, sem tártaro, sem nada. Senão, não vale a pena. Você sabe, você estava falando que você, né, queria no primeiro momento fazer medicina. Sim. Mas, assim, nesse momento, a minha mãe está com a alimentação dela bem comprometida, bem restrita. Minha mãe tem 91 anos e ela se alimenta por sonda. E, nesse momento, ela está se alimentando por sonda. Uhum. E aí, você está falando todas as informações que você deu agora e pensando na minha mãe também, que no final a saúde do nosso corpo ela vai estar ok se a nossa boca proporcionar que a gente consuma os alimentos necessários. Meu Deus do céu! Né, assim, se for pensar bem mesmo, né? O mais importante que o médico ou que o corpo é a boca, né? E os dentes para poder, né? Eu costumo falar, as grandes doenças elas entram pela boca. E ninguém acredita. Mas se você parar para pensar, é verdade. Né? Por isso que a gente, né, usou máscara, né? E por tanto tempo, né? Uma das profissões, assim, que eu acho que mais poderia ter se contaminado na Covid, né? Nessa pandemia toda, porque nós ficamos direto em contato com aerosol ali o tempo inteiro, Sim. né? Foi a odontologia mesmo. Então, perdemos alguns colegas, infelizmente, né? Porque o contato é muito próximo. A gente não tem como trabalhar longe aqui, né? Sim, fica pertinho. Mas, assim, toda a proteção e várias máscaras e face shield, o que a gente pôde nos proteger, nós nos protegemos. Né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nossa, mas olha, que bacana. Nós estamos levando um papo assim super formal, né? Super não, né? Mas para nós é super formal, porque nós somos irmãs, sim, tá? Sim. Mas assim, para trazer para você uma informação assim super legal que foi assim para mim, para minha vida. Então a Tânia que cuidou dos meus filhos a vida inteira, a Tânia está comigo até hoje, se Deus quiser. O resto, né, para a eternidade. Então, eu espero que você tenha gostado muito. Eu não sei como te agradecer, porque, assim, foi uma aula e não é... Deixa eu aproveitar a oportunidade antes de terminar. Meu Deus, eu preciso contar isso, que eu conto para todo mundo, tinha esquecido, tá? Então, o que aconteceu? Eu vim para o mercado imobiliário, eu preciso contar mesmo para você, e você que sirva de incentivo para tudo nessa vida, inclusive para dar valor numa grande amizade. Então... Eu vim para o mercado imobiliário, minha história é enorme, mas ela é feliz, né? Porque a gente vê se deu tudo certo é lá no final. Então, deu tudo certo, eu sou super feliz. Há 20 anos eu estou no mercado imobiliário, só que no começo eu precisei de uma outra fonte de renda. Foi quando eu fui dar aula na faculdade, eu dou aula na Unicesumar até hoje. Só que a Tânia já dava aula lá. E eu, lembra disso? Sim. E eu precisei de uma aula de apresentação. E aí, o que foi me dito na Unicesumar? Que eu precisava dar uma aula usando um PowerPoint. E aí, eu liguei para a Tânia, que é a minha irmã, e falei, Tânia, o que é isso, PowerPoint? O que eu tenho que fazer? Ela falou, deixa comigo que eu preparo para você. Vem no consultório.
Então, ela preparou, no final do dia eu fui para o consultório, o que que ela fez? Me deu uma aula. E aí ela colocava o PowerPoint e falava, dá aula para mim. Eu falava, como assim? Você quer ou não quer esse emprego? Ela perguntava. E eu dizia, quero. Então, você sai da sala, lembra disso? Lembro. Entra de novo e se apresenta. Eu falava para ela, eu não vou fazer isso. Você já me conhece. Você quer... Não, tá bom. Eu quero emprego, tá? Eu saio. Eu saía da sala, entrava, ela sentada na mesa dela. E eu falava, boa noite, eu sou a professora Claudete. Ah, tá muito artificial. Sai, volta de novo. Nossa. E assim foi. Foi, não foi? Foi, e graças a você, consegui meu emprego. Estou lá até hoje. Adoro a docência, é alguma coisa que eu gosto muito. E na minha área. Mal você sabia. Mal eu sabia, né? que eu ia gostar. Mas já chorei muito antes disso. Hoje eu falo com toda a alegria do mundo, na impressão de que foram flores, né? Não, existiram flores sim. Mas hoje, até com a maturidade, eu digo que os percalços fazem com que a gente se lembre com mais alegria dos momentos bons, né? Então, eu não podia encerrar essa live antes de fazer meu agradecimento em público por tudo que você sempre foi. Eu estou chorona, daqui a pouco eu vou chorar na minha vida. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito. Olha eu chorando já. Tânia, muito obrigada. Imagina, a honra foi minha estar aqui. Né, a Claudete sempre... Aliás, a gente sempre chora, tá, gente? A gente sempre chora. Toda conversa, no final, a gente chora, não tem jeito. É verdade. Né? Mas de alegria, de alegria, porque sempre a gente termina bem, né? É verdade. Mas a honra foi minha, né, estar aqui Muito e obrigada. contribuir com esse seu novo canal aqui. E que esteja, assim, seja muito sucesso, muito, muito mesmo, né? A gente reviver toda essa nossa história também. É verdade. Conseguir reviver a minha história, que é sempre muito boa. Adoro contar toda essa história. Sempre que você precisar, nós vamos estar aqui. Eu quero, assim, deixar a nossa saúde odontológica cada dia melhor. Sim. Também, né? A gente precisa disso, o Brasil precisa disso, o mundo precisa disso, né? Deixar realmente o mundo melhor. Né? Porque a gente está vendo a coisa ir para um caminho muito difícil. Então, a Claudete está aqui todos os dias. Eu vejo ela na luta para melhorar esse mundo. E eu quero estar com ela sempre, né? Nós duas. Nós temos Pessoal, que fique aí a dica de uma grande amizade, que o amor vale a pena, que tem amigos de verdade. Se você gostou e se você está gostando do canal, peço que você se inscreva no canal, que ative o sininho. Sempre eu vou estar com uma novidade bem bacana. Mas olha, para você não se esquecer, o amor vale a pena. Obrigada, pessoal. É verdade.